Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tempo passa muito rápido e esta já é a semana do aniversário de Ponta Grossa. É uma época muito especial que comemoramos todos os anos em nossas escolas, fazendo bandeiras, desfiles e apresentações. Também temos a Feira do Livro e o Congresso de Educação. E nesta semana estamos comemorando aqui pela telinha da TV Educativa. Por isso, nesta semana, vamos falar muito sobre estes assuntos. Veremos lugares, histórias e muitos símbolos importantes, como este aqui. Precisamos conhecer bem a nossa cidade para fazer dela um lugar cada vez melhor. Pombos andejantes ali, da cascavel nas chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandeza viva a fonte, a princesa decantada, butila no horizonte, por ondas verdes beijada, butila no horizonte, por ondas verdes beijada. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Muito legal, gente! Parabéns para Ponta Grossa e para todos nós que moramos nessa cidade incrível! Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEs e das escolas com muito capricho e participando do nosso programa. Este é o seu jeito de melhorar a nossa cidade. E mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, pessoal! Tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E como vocês já sabem, eu sou a professora Audrey. Isso mesmo! Estamos aqui hoje, depois de um feriado,
Mas, como essa semana é especial para a nossa cidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa cidade, Ponta Grossa. Como sempre, vamos precisar do quê? Caderno, lápis e borracha. Isso mesmo, registre lá no seu caderno. Língua Portuguesa, 16 de setembro de 2020 e o seu nome. Não esquecendo que ele precisa começar com letra maiúscula. Isto mesmo. Vendo os nossos objetivos então. Qual que é o nosso primeiro objetivo? Perceber a função social do gênero textual roteiro. Você já viu falar sobre roteiro? Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre isso. Conhecer os pontos turísticos urbanos e naturais de Ponta Grossa, através de um passeio virtual. Oba, hoje nós vamos passear. E valorizar e preservar a cidade onde vive. Começando lá então, conhecendo Ponta Grossa. Por que será que eu preciso conhecer a minha cidade? Eu já moro aqui. Mas será que eu conheço tudo da nossa cidade? Todos os lugares? Mas hoje também não vai dar tempo de conhecer todos. Mas a professora vai convidar vocês para fazermos um passeio em alguns lugares importantes aqui da nossa cidade. A nossa cidade está em festa, né? Como a professora já falou ontem, ontem ela comemorou 197 anos, isto mesmo. E nós continuamos comemorando este aniversário. E como é aniversário, a gente sempre comemora com aquelas pessoas com quem nós conhecemos. Então nós temos que comemorar com a nossa cidade. Vamos fazer um passeio turístico, mas o que será que é um passeio turístico? Vocês já viram esse lugar? Já foram lá? É muito bonito, né? Fica lá no Parque Ambiental, onde tem Eu Amo Ponta Grossa, né? Para demonstrar todo o amor que temos pela nossa cidade. Mas agora vamos ver um pouquinho. O que é um passeio turístico? Passeio turístico geralmente é feito em pontos turísticos. E o que será que é isso? Ponto turístico ou atração turística é um lugar de interesse que os turistas visitam, geralmente por seu valor cultural, histórico, misterioso ou para lazer e diversão. Por que misterioso? Vocês já viram falar de lugares que tem algum mistério por trás dele? Então muitas vezes as pessoas querem conhecer para ver se aquilo é verdade ou não. Ou pode ser para diversão. Mas será que eu preciso sempre ser turista para visitar algum lugar? Não necessariamente, né? Tem vários lugares, às vezes, próximo à minha casa que eu não conheço. E eu não sou um turista naquele lugar, eu não vim de fora. Mas então, sempre que eu vou visitar algum lugar, eu posso dizer que eu estou fazendo um passeio turístico. Continuando então. Nós vamos conhecer então alguns lugares que são urbanos, como vocês já viram lá em Ciências Humanas, urbano é o quê? É o que fica dentro da nossa cidade. E nós vamos ver alguns outros lugares que são naturais, que ficam retirados da nossa cidade, que foram feitas pela própria natureza. Não foi ninguém que construiu esses lugares, que são lindos por sinal. E para fazer um passeio, geralmente a gente faz um roteiro, né? Se eu vou passear, vamos pensar lá. Quando eu puder ir passear novamente, eu geralmente faço um roteiro, um esquema de onde eu preciso ir, por onde eu vou começar e onde eu vou terminar, não é verdade? Então, roteiro de passeio é um gênero textual interdisciplinar que une a língua portuguesa e a geografia, que é aquela ciência que estuda melhor os lugares, né? A nossa terra, que fala sobre esses lugares. E muitas vezes a gente também envolve questões da história, que contam história daquele lugar, certo? Por isso que é interdisciplinar, porque envolve mais de uma disciplina. O roteiro turístico garante a organização, segurança
economiza tempo e dinheiro. É um documento que contém a descrição dos locais a serem visitados, com horários pré-estabelecidos e tudo o que será necessário para o percurso do passeio. Então, é para eu poder me organizar melhor. Então, eu sigo uma rota, né? Geralmente, num roteiro turístico, ele já tem uma rota que vai me levando pelos caminhos que são mais fáceis, os lugares que são mais próximos para eu estar conhecendo e depois os mais distantes. Isso vai ajudar ao quê? Economizar tempo e dinheiro. E fora que vai me deixar mais seguro naquilo que eu vou estar visitando. Então agora vamos ver um pouquinho sobre esse roteiro. Eu acho que vocês já conhecem um pouquinho do roteiro. Lembram do planejamento cooperativo que é feito lá na escola, que vocês conhecem desde a educação infantil? Que sempre a gente vê o que vamos fazer, onde nós vamos, por que nós vamos naquele lugar, o que nós queremos saber daquele lugar, como vamos, e aí vão as perguntas necessárias para eu poder fazer esse roteiro. Ou seja, né? De uma atividade, de um passeio, de algo assim. E aqui a professora trouxe alguns exemplos de roteiro. Nós temos um roteiro de viagem que diz ali o destino, se as pessoas vão sozinhas ou em grupo, os documentos que vão ser necessários e várias outras informações. Este roteiro aqui é do Beto Carreiro. Vejam como tem informações nesse roteiro, pois ali é um lugar muito grande. Então, ele já te conta quais são os melhores lugares para você ir seguindo. Temos o roteiro, né, de filmes, o roteiro de cinema, de uma peça de teatro, sempre segue-se um roteiro. E nós, enquanto estudantes e agora em casa, principalmente, nós precisamos nos organizar e precisamos ter um roteiro de estudos. Depois que termina a nossa aula, o que eu preciso fazer? As minhas atividades, para não deixar elas acumularem e eu ter que fazer muita coisa num dia só. Se eu fizer um pouquinho por dia, assisti a minha aula e fiz um pouco das atividades, tudo fica tranquilo, não é verdade? Então, bora lá, criançada, fazer um roteiro de estudos para vocês. E esse então vai ser o roteiro do nosso passeio turístico virtual. Nós vamos iniciar pelos pontos turísticos urbanos e depois nós vamos para os naturais. E como que vocês vão, né, fazer? Vocês vão sair da casa de vocês, a professora vai sair aqui da TV, qual que é o primeiro lugar que nós vamos? A catedral, depois passar pelo monumento ao sesquicentenário. Que palavra difícil, hein, crianças? Mas depois eu explico para vocês o que ela é. Passaremos pelo Parque Ambiental, a Estação Paraná e a Maria Fumaça, a Estação Arte, Estação Saudade, o Ponto Azul, a Mansão Vila Hilda e depois vamos um pouco mais longe, para os Arenitos de Vila Velha, a Lagoa Dourada, Furnas, Cachoeira da Mariquinha, Buraco do Padre, Capão da Onça, Cânion e Cachoeira do Rio São Jorge. Muito bem. Mas uma coisa chamou a atenção. Por que será que praticamente todas essas palavras são escritas com letra maiúscula? Vocês lembram disso, crianças? Porque elas são nomes de lugares. Nomes de lugares são substantivos próprios. E não podemos esquecer que precisamos escrever sempre com letra maiúscula. Joia? Então vamos ver lá. Como que vocês vão nesse passeio? Ou pela telinha da televisão, ou pela tela do celular, ou ainda pela tela do seu computador. Aonde que você está assistindo a sua aula? Em qualquer um desses locais é o local próprio para a gente estar fazendo a nossa viagem virtual. Legal, então? Então, vamos iniciar o nosso passeio? A professora fez um roteiro aqui também, ilustrado, para a gente poder visitar, então, esses locais. Combinado? Então, olhem aqui. O mesmo roteiro que a professora mostrou ali escrito, a professora colocou aqui ilustrado. E
como vocês vão comigo, nós não podemos ir a pé, né? São lugares longes e nem com um carro só. Então a professora trouxe um ônibus para a gente estar viajando. Vamos lá comigo então? Observem aí na telinha qual é o primeiro lugar que nós vamos conhecer. Vamos lá. Nós vamos conhecer a Catedral de Santana. Lembram na história lá da Lenda das Pombinhas que a professora falou para vocês sobre a catedral? Então, a Catedral de Santana é a principal igreja católica de Ponta Grossa e foi ao seu redor que a nossa cidade se desenvolveu. A primeira catedral era toda de madeira e bem mais simples. Depois foi feita a segunda catedral, que é aquela que vocês viram na imagem da outra aula. E agora nós temos essa catedral que está aparecendo aí para vocês na tela, que é toda linda, enorme, né? Com vitrais coloridos e que podem estar participando muitas pessoas. Viram que linda? Mas aquele lugar onde está a nossa catedral, lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, é o local onde foi, né, que diz a lenda que pousaram as pombinhas e onde começou a nossa cidade. Saindo então da Catedral de Santana, nós vamos para aquele local que tem um nome bem complicado. Lembram do segundo local? Isso mesmo, o monumento ao sesquicentenário da nossa cidade. Por que será que tem esse nome tão complicado? Porque ele foi feito em comemoração aos 150 anos de Ponta Grossa. Ela é uma construção em forma de mural e, se você olhar ela de cima, numa imagem aérea, ela forma o número 150. Esse mural também conta a história do desenvolvimento de Ponta Grossa, desde os indígenas até o progresso atual. Viram que legal? Então agora, seguindo um pouco mais à frente, nós vamos chegar num lugar muito conhecido de vocês, que é o Parque Ambiental. Ah, tenho certeza que vocês já foram lá. Se não foram, né, sozinhos, com a mãe, se não foram brincar, garanto que durante a Feira do Livro vocês já devem ter passado por lá, né? Esse ano, infelizmente, não podemos ter a nossa Feira do Livro, mas muitos anos já tivemos e vocês já devem ter dado uma passadinha por lá. Então, olhem lá. Na verdade, nós chamamos de Parque Ambiental, mas o nome dele é Complexo Ambiental Governador Manuel Ribas. Ele foi inaugurado em 1996 e é um local de lazer e descanso. É dividido em 4 praças que lembram as estações do ano e os elementos da natureza: o ar, a terra, o fogo e a água. E ele abarca alguns prédios históricos que nós vamos estar conhecendo agora também. Lá, o primeiro é a Estação Paraná e a Maria Fumaça. Todo mundo já viu aquela locomotiva linda que tem lá, né? E ela foi restaurada e entregue o ano passado como presente, né, aos 196 anos da nossa cidade. Essa Estação Paraná foi a primeira estação ferroviária de Ponta Grossa. Então os trens passavam por aqui e ali foi a primeira estação ferroviária. E a Maria Fumaça também está ali para lembrar disso. Do ladinho da Estação Paraná, nós temos a Estação Arte. A Estação Arte era o antigo armazém de cargas da estrada de ferro, que tinha ali, né, junto à Estação Paraná. E é onde ali ficam os livreiros durante a Feira do Livro. Então, se você não tem certeza qual é esse prédio, é onde ficavam os livreiros durante a Feira do Livro, certo, criança? E ali é conhecido também como a Rua da Estação. De repente, vocês já ouviram a avó de vocês, algum parente que já tem, né, um pouco mais de idade, dizendo: ah, lá na Rua da Estação fica tal coisa. Por que a Rua da Estação? Porque ali eram
as linhas férreas e onde tinham as estações do trem mesmo. Um pouquinho mais para frente, ainda próximo ali ao Parque Ambiental, né? E fazendo parte do Parque Ambiental, nós temos a Estação Saudade. De repente, aquela estação, onde agora é a Estação Arte, começou a ficar muito pequeno, pois a nossa cidade cresceu, se desenvolveu, mais trens estavam passando por aqui e o prédio da Estação Paraná ficou pequeno. Então, eles precisaram aumentar aquele espaço, né? E em 1900, foi inaugurada a Estação São Paulo-Rio Grande, que hoje é conhecida como Estação Saudade. E ali agora funciona também a Estação Saudade Sesc, que tem muitas coisas que vocês podem ir lá conhecer. É um prédio que foi revitalizado, está muito bonito, mas foi conservada a sua construção original. Continuando então, um pouco mais para frente, ali seguindo pelo calçadão, nós vamos chegar na Praça Barão do Rio Branco, onde tem o monumento do Ponto Azul, é um memorial do Ponto Azul. Mas por que será que é Ponto Azul? Ali naquela praça, antigamente, lá em 1960, 50, era onde tinha muito tráfego dos ônibus. Não existiam os terminais de ônibus ainda. Então era ali onde se concentravam os ônibus. E era praticamente tudo pintadinho de azul, por isso ele ficou conhecido como Ponto Azul. Mas em 1970 ele foi demolido. Depois, com o passar do tempo, foi reconstruído, né? E em 2004 foi inaugurado esse memorial, lembrando desta fase que passou a nossa cidade. E como a cidade foi crescendo, o fluxo de ônibus foi aumentando, foram construídos então os terminais de ônibus que nós conhecemos até agora, né? Terminal Central, Terminal da Nova Rússia, Terminal de Varanas e Terminal de Oficinas. Joia? Porque imaginou todos esses ônibus ali no centro da cidade e agora com as vilas tão, longes, não podemos deixar, Isso não poderia continuar. Então, saiu ali do Ponto Azul, mas tem esse memorial para que isso não fique longe da lembrança das pessoas. Um pouco mais à frente nós temos a Mansão Vila Hilda, que vocês já viram aqui nas aulas de Ciências Humanas também. Ela foi construída em 1926 por Alberto Celling. Ele era um industrial e comercial da nossa cidade. A mansão tem o nome de Vila Hilda em homenagem à sua esposa. E ali, por muitos anos, funcionou a Biblioteca Pública Municipal, que agora está lá, mais à frente, que vocês já viram também, a Biblioteca Pública, mas, então, durante muitos anos, foi ali na Mansão Vila Hilda que ela ficou funcionando. Agora, atualmente, funciona a Fundação de Cultura lá. Então, aqui nós terminamos o passeio turístico dos nossos pontos turísticos urbanos. Agora nós vamos um pouco mais longe conhecer os pontos turísticos naturais, que ficam mais aos arredores da nossa cidade. Vamos ver lá quanta coisa bonita temos na nossa cidade? Continuando o nosso caminho, nós vamos chegar nos Arenitos da Vila Velha. Mas o que será que são arenitos, professora? São formações rochosas que estão presentes no Parque Estadual da Vila Velha, as quais se formaram pela ação do tempo, pelo vento e pela chuva, e temos várias formas lá. A taça, temos garrafa, tem a bota, tem o urso, o índio e a índia, e assim por diante. E com certeza a natureza continuará esculpindo muitas outras formas por lá. Juntinho com os arenitos, dentro do Parque Estadual da Vila Velha, nós temos a Lagoa Dourada. A Lagoa Dourada tem esse nome porque
quando o sol, né, bate nas suas águas, as águas ficam todas douradinhas, criando um espetáculo fantástico. Ali na foto vocês podem ver um pouquinho disso. Continuando, seguindo depois da Lagoa Dourada, nós temos as Furnas, que também fazem parte do Parque Estadual da Vila Velha. As furnas são grandes crateras, né, ou grandes buracos, que também fazem parte desse parque. Tem muita vegetação em volta e tem água lá no fundo desses buracos. E a maior delas chega a mais de 100 metros de profundidade. Vocês imaginaram como é grande isso? Quando vocês tiverem a oportunidade, vão lá conhecer. Seguindo, então, nós chegamos na Cachoeira da Mariquinha. Que é um lugar muito bonito também, principalmente para os dias de calor. Então, a Cachoeira da Mariquinha tem mais ou menos 30 metros de altura e é um lugar ideal para fazer acampamentos, caminhadas e trilhas, mas isto só quando pudermos passear de novo. Por enquanto, nós precisamos ficar em casa, não é verdade, crianças? Um pouco mais adiante agora nós temos o Buraco do Padre. Mas por que será que o Buraco do Padre tem esse nome? O Buraco do Padre também é uma furna, só que a gente entra, né, dentro dela. A furna lá da Vila Velha a gente vê de cima e essa furna a gente pode entrar e conhecer ela por dentro. Tem esse nome por conta da história dos jesuítas, que eram os padres que existiam antigamente aqui na nossa cidade, e eles então iam lá para meditar, para fazer suas orações, para ficar num lugar tranquilo. E lá ela tem uma linda cascata também de mais ou menos uns 30 metros de altura. Continuando, chegamos ao Capão da Onça, que também é um lugar cheio de cachoeiras, piscinas naturais, corredeiras, e ele é localizado no distrito de Itaiacoca, que está aqui junto com a nossa cidade. Vejam que lugar bonito. E para terminar o nosso passeio, vamos seguir mais à frente e vamos conhecer então o cânion e a cachoeira do Rio São Jorge. A cachoeira do Rio São Jorge, ela é formada por diversas quedas d'água que deslizam por entre as rochas, e o local possui grandes paredões de terra, por isso que é chamado de cânion. E ele é um lugar ótimo para quem gosta de praticar rapel, né? Para quem quer fazer escaladas nas paredes. Viram quanta coisa bonita tem na nossa cidade e por isso que nós precisamos valorizar e principalmente cuidar da nossa cidade, desses locais tão lindos que nós temos, certo? Agora então, para continuar, para terminar o nosso passeio, para continuar homenageando a nossa cidade, nós vamos ver ali na telinha um acróstico sobre a nossa cidade. Lembram ainda o que é acróstico? Lembram, né? Nós conversamos sobre ele semana passada. Então vamos ver lá, ó. Aqui está formando a palavra Ponta Grossa, né? Só que semana passada nós falamos sobre o acróstico que é feito só com uma palavrinha. Aqui foram feitas frases. E sabe quem fez esse acróstico? A professora Edilene. Professora Edilene, muito obrigada. Então, parabéns Ponta Grossa pelos seus 197 anos, sendo onipotente diante de suas belezas naturais, notável perante outras cidades, tranquila no seu modo de viver, atrativa com seus espaços culturais, glamurosa com a sua coroa de princesa, radiante quando o sol reflete na Lagoa Dourada, original nas formações rochosas do Parque da Vila Velha, sublime diante de tantos encantos. Sensacional és tu, adoro viver aqui.
E lembram da bandeira de Ponta Grossa que a professora falou que as pombinhas estavam lá? Viram que lindas? E que lindo esse acróstico! Mas ele tem algumas palavras que não são comuns, que eu não uso todo dia. E agora, o que será que essas palavras querem dizer? Vamos entender um pouquinho melhor? Olhem lá. Onipotente. O que será que quer dizer a palavra onipotente? Que pode tudo, né? Que tem todo o poder. Então, a nossa cidade ali diz que ela é onipotente diante de suas belezas naturais. Notável, que chama a atenção, né? Que todos conseguem notar. Atrativa, que é capaz de atrair, né? Que chama os olhares das outras pessoas. Glamourosa, cheia de charme, né? Que tem seus encantos. Radiante, que é muito brilhante. Lembram que a professora falou que quando o sol, né, bate lá na Lagoa Dourada, por isso que ela teve esse nome, porque fica tudo brilhante. E sublime, muito belo, perfeito. Então veja quanta coisa linda foi dita da nossa cidade, não é verdade? E para homenagear a nossa cidade, nós vamos ter a participação aqui de 2 alunos lá da Escola Plauto, que eles declamaram então esse acróstico, o Cauã e a Melanie. Vamos acompanhar? Parabéns, Ponta Grossa, pelos seus 197 anos, sendo onipotente diante suas belezas naturais. Notável perante outras cidades, tranquila no seu modo de viver, atrativa com seus espaços culturais. Glamurosa com sua coroa de princesa, radiante quando o sol reflete na Lagoa Dourada, original nas formações rochosas do Parque da Vila Velha, sublime diante de tantos encantos. Sensacional és tu, adoro viver aqui. Obrigada, Cauã. Obrigada, Melanie. Lindo. Que linda homenagem vocês fizeram para a nossa cidade. Parabéns, Ponta Grossa, pelos seus 197 anos. Muito legal, né? Agora, então, vamos ver se nós alcançamos os nossos objetivos? Percebemos a função social do gênero textual roteiro? Para que serve um roteiro? Sim, né? Conhecemos os pontos turísticos urbanos e naturais de Ponta Grossa através de um passeio virtual. Fomos passear. E valorizamos e preservamos a cidade onde nós vivemos. Sim, nós precisamos valorizar a cidade onde vivemos. E antes de terminarmos a nossa aula, eu quero agradecer de todo o coração a professora Elisane e a professora Edilene que estiveram organizando esta aula e a aula de amanhã também. Obrigada, professora Elisane, obrigada, professora Edilene. Um beijão e esperamos vocês loguinho aqui novamente conosco. Tchau, crianças, e até a nossa próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Célia, da escola Mário Braga Ramos. E para isso, vamos ver qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo de hoje, tá? Vamos lá? Então, hoje nós vamos reconhecer uma sequência recursiva e também identificar elementos ausentes em sequências recursivas. Nós já tivemos, se vocês puxarem um pouquinho pela memória, nós já tivemos uma aula de sequência repetitiva. Então, para isso, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos nessa aula de sequência repetitiva para que a gente possa dar continuidade com a sequência recursiva. Vamos ver então? Vamos relembrar? Então, nós temos lá, relembrando a aula anterior, o que é a sequência repetitiva? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. É quando os elementos de uma sequência, eles se repetem a partir de um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido.
Então, observe aquela primeira linha ali de figuras, né? Então, nós temos ali um círculo amarelo, um quadrado azul e um retângulo vermelho. Depois, na quarta posição, né? Primeira, segunda, terceira. Na quarta posição, nós temos novamente um círculo amarelo, depois um quadrado azul e depois um retângulo vermelho. E novamente nós temos um círculo amarelo, um quadrado azul e um retângulo vermelho. Se vocês observarem bem, com bastante atenção, vocês vão perceber que a partir de uma determinada posição, os elementos começam a se repetir, certo? Então, vejam ali. Vamos ver então, quando isso acontece, nós temos que identificar primeiro qual é a menor quantidade de elementos que se repetem, que é o que nós chamamos de padrão, é aquele momento a ser seguido. Vamos dar uma olhadinha lá então? Então observe, né, que aqueles 3 primeiros elementos ali, as 3 primeiras figuras, elas formam a menor quantidade de elementos que se repetem, né? Então nós temos na primeira posição o círculo, na segunda posição o quadrado e na terceira posição o retângulo. Observe que a partir da quarta posição, os elementos começam a se repetir. Então vejam lá, a quarta posição repete a primeira, que é o círculo, a quinta posição repete a segunda, que é o quadrado, e a sexta posição repete a terceira, que é o retângulo. E se eu for dar continuidade a essa sequência, os elementos vão continuar se repetindo. Vamos dar uma olhadinha lá novamente para ver? Então vejam lá. E assim sucessivamente. Se eu quiser dar continuidade a essa sequência, o que eu tenho que fazer? Apenas repetir a quantidade de elementos que nós chamamos ali de padrão, que é aquela primeira quantidade lá, que na verdade é o modelo a ser seguido, é a quantidade menor de elementos que podem ser repetidos depois, né? Mas, desculpe, mas também nós podemos fazer sequência de números, né? Nós podemos fazer sequência do que nós quisermos, desde que a gente respeite o padrão e a regrinha que acontece. Vejam ali que na segunda linha nós temos números. Vamos ler esses números lá. Nós temos o 3, o 5, o 3, o 3, o 5 e o 3, o 3, o 5. A partir do momento que a gente faz a leitura ou que a gente observa, se você prestar bastante atenção, você já vai perceber ali que tem números que estão se repetindo. Esses primeiros números que a gente detecta que formam a menor quantidade de números a serem repetidos, não esqueçam, nós chamamos de padrão. Guarda bem essa palavrinha aí na sua cabecinha, tá? E nessa sequência de números, então, vamos identificar qual é o padrão? E isso, quem conseguiu dizer aí em casa, que é o 3 e o 5, acertou. Porque nós vamos ver que dando sequência, nós temos ali mais uma repetição e mais uma. Então observe que os números se repetem, né? Não tem muita dificuldade nisso. É como quando você está lá no computador e você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, você copia e cola, quer dizer que sai tudo igualzinho, não existe nenhuma modificação, apenas eles se repetem da mesma forma, não existe um recurso que faça uma diferença aí, é apenas uma repetição, né? Também ali na terceira linha, nós podemos perceber que podemos formar uma sequência repetitiva de letras. Olhem lá, o A, o B, o C, o D, A, B, C, D e o A. Então, se nós observarmos ali, nós temos o A, o B, o C e o D, né? Nós temos as 4 primeiras posições ali. Na quinta posição, o A se repete a primeira, o B se repete a segunda e assim sucessivamente. Então, vamos identificar aí qual é o padrão. Vejam que são as 4 primeiras letras, o A, B, C, D, né? Então, olhando essas 4 posições, a quinta posição, o próximo elemento, ele já começa a se repetir. Vamos ver lá como que fica a sequência? Então, tá. Só que vejam ali que ficou um elemento sozinho, o A. Sabe por quê? Porque essa sequência nós vamos dar continuidade a ela. Se você prestou bastante atenção e você conseguiu identificar o padrão, então agora eu quero que aí você pense e
vamos ver se você consegue identificar quais são as próximas letras que, repetidas, vão completar esse primeiro padrão. Vamos ver lá? Então, veja. Muito bem. Quem falou B, o C e o D, acertou. Porque a gente deixou ali um elemento indicativo, que é o A, né, da próxima sequência, e, na verdade, completando, como o padrão ele é formado por 4 elementos, que é o A, B, C e D, então, completando, ele forma a sequência, certo? E também nós podemos montar sequências com figuras de animais, né? Quem é que não tem um animalzinho de estimação? Vamos lá dar uma olhadinha nos nossos cãezinhos lá. Então, observem lá, que eu tenho um cãozinho amarelo, depois eu tenho um cãozinho branco, que é um dálmata, depois eu tenho o cãozinho amarelo novamente, depois o dálmata, e daí eu tenho um 5º elemento. Será que você consegue, nesses animaizinhos aí, reconhecer qual é o padrão? Qual é o número menor de elementos que pode dar sequência a continuidade a uma sequência? Vamos ver? Muito bem. Se você disse que é o animalzinho amarelo e o branco, muito bem. Vejam que a sequência se repete, tá? Olhe lá, mais uma vez se repetiu, mas tem um elemento sozinho. E daí? Como é que nós podemos fazer para completar essa sequência? Quem é que a gente vai ter que colocar ali? Muito bem, o cãozinho dálmata que está faltando. E dessa forma, ele forma a continuidade da nossa sequência. Então, observem que nas 4 situações, apesar de serem números, letras, serem diferentes, os elementos eles se repetem simplesmente, né? Eu não tinha que fazer nada. Mas, como a nossa aula de hoje é sobre sequência recursiva, então nós já lembramos um pouquinho da repetitiva, né? A sequência recursiva, ela tem um elemento, uma característica a mais. Vamos aprender então? Vamos lá. Então vamos saber o que é uma sequência recursiva. Uma sequência, ela é recursiva ou recorrente quando determinado termo ou elemento pode ser calculado em função de termos antecessores. Nossa, prof, o que significa tudo isso? É super fácil. Então, lembrando que nós já aprendemos, né, lá nos vizinhos, lá quando a professora dá lá aquela atividade de descubra os vizinhos, os elementos, os números antecessores e os sucessores. Os antecessores são aqueles números, aqueles elementos que vêm antes. E esse elemento, dentro de uma sequência recursiva, é extremamente importante para que nós possamos fazer cálculos e dar sequência, dar continuidade à nossa sequência recursiva. Então, vamos lá para o nosso exemplo? Observem ali, né, que nós temos umas figuras e nós temos ali elementos que estão numa sequência. Veja, o primeiro elemento é um quadradinho, né, ele ocupa a primeira posição. A segunda posição já são 2 quadradinhos. O terceiro, 3, o quarto, 4, o quinto, 5 e o sexto, 6. O que vocês observam ali de diferente entre uma posição e outra? Se nós observarmos a primeira posição, que é o primeiro quadradinho, vamos comparar ela, a primeira posição com a segunda. Então, a primeira que tem um quadradinho com a que tem 2. O que vocês conseguiram observar ali de diferente? Quem conseguiu pensar que aumentou mais um, parabéns, você é um ótimo observadora. É isso mesmo. Vejam que da primeira posição para a segunda, aumentou um quadradinho, aumentou um elemento. Mas por que isso? Lembram que ali em cima está escrito que eu sempre tenho que recorrer ao elemento anterior. Então, ele aumentou um mais um a partir do primeiro quadradinho. Então, como que nós podemos fazer essa leitura? Então, um quadradinho mais um forma a segunda posição. Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês observassem bem a segunda posição e a terceira. Observassem, ou seja, os 2 quadradinhos e depois, ali, dando continuidade, os 3. Se nós formos comparar a segunda posição com a terceira, o que vocês vão observar também? Que houve um
acréscimo de mais um. Então, eu utilizei o meu elemento anterior, né? Os meus quadradinhos que eu tinha anterior, somei com mais um e assim eu pude formar a terceira posição, né? A terceira posição ali de quadradinhos. Vamos agora olhar a terceira e a quarta. Vamos fazer uma observação e analisar o que aconteceu da terceira para a quarta posição. Joia! Então, vocês perceberam que mais um elemento foi acrescentado, certo? E da quarta para a quinta posição? Agora já está ficando mais fácil, né? Porque a gente já tem um conhecimento. O que vocês observaram? Muito bem, aumentou mais um elemento. Veja que está formando uma escadinha, né? Degrau por degrau. E, enfim, chegamos ali na última posição, né? Na sexta posição, vamos comparar ela com a quinta. Então, a quinta eu mantenho e coloco mais um. Se vocês observarem, qual foi a regra utilizada para que os elementos nessa sequência fossem crescendo? Foi o quê? A soma de mais um. Então, eu peguei o elemento anterior e somei mais um. E assim, a minha sequência foi crescendo. Então, o que é isso, né? Isso é uma sequência recursiva, porque eu utilizo como recurso a soma do mais um para que ela possa ter valores maiores, possa crescer. E essa soma, ela pode ser não somente de um, eu posso usar outros números, posso usar 2, 3, 4, enfim, dependendo do tamanho da sequência que eu quero fazer. Lembrando sempre que nós temos que observar a regra, temos que observar, sempre analisar os elementos, os dados com o anterior, para que a nossa sequência possa ficar bem certinha, tá? Mas para que a gente possa entender de uma maneira mais prática, a professora trouxe umas tampinhas aqui, ó, tá? Por que eu trouxe as tampinhas? Porque tampinha é algo que todo mundo tem em casa, né? Então, para você poder montar aí em casa a sua sequência recursiva, não há necessidade da mãe comprar material. Dá uma explorada em casa e vocês vão encontrar muito material bem bacana para poder fazer a sua sequência recursiva. Então, se nós lembrarmos lá, vamos fazer agora, transferir lá, os quadrinhos vamos representar através das tampinhas que eu tenho aqui, das garrafinhas PET. Então, eu começo com uma tampinha. Depois, vocês perceberam que na sequência, eu tinha duas, tá? Depois, 3, que é só para fixar o que nós vimos ali agora na telinha, né? 4. Acaba virando, crianças, uma brincadeira gostosa, né? Eu sempre falo para os meus alunos lá, brinca de escolinha em casa, que é a melhor forma da gente aprender e fixar os conteúdos que as professoras trabalham, né, nas salas de aula. Então, vamos lá. Quero colocar aqui bem alinhados para vocês poderem perceber a sequência, tá? Então, observem, crianças, que nessa primeira posição, eu tenho um elemento, certo? Na segunda posição, eu tenho 2. Na terceira posição, eu tinha ali, né, aqui, tenho aqui 4. 3. Aliás, 4. Opa, 4. Tá. Na quinta posição, eu tenho 5 e na sexta posição, eu tenho 6. Então, como vocês viram ali na telinha, vejam que eu tenho que, como é uma sequência recursiva, veja como ela cresce, ela aumenta o seu tamanho, a sua quantidade. Então, observem que aqui, essa posição, a primeira e a segunda posição. Então, se nós observarmos, o quê? Nós repetimos a primeira e colocamos mais um, certo? Tá, feito. Aqui, da segunda para a terceira, também, ó, veja, eu repeti e coloquei mais um, tá? Da terceira para a quarta posição ali, o quê? Eu repeti os que eu tinha, só que eu coloquei mais um. A professora está falando em repetir, mas lembre-se que a repetitiva eu não altero quantidades, eu apenas repito. Aqui eu
coloco, eu posso até repetir os elementos, mas eu sempre tenho que acrescentar o recurso a mais, tá? Para formar a recursiva, tá? Da terceira para a quarta, então, eu tinha 3 elementos, acrescentei mais um. Da quarta para a quinta, mesma coisa. Eu tinha aqui 4 elementos, coloquei mais um, tá? E aqui, da quinta para a sexta, mesma coisa. Eu tinha 5 elementos e coloquei mais um. Então, observem que de uma posição para outra, nós aumentamos mais um elemento. Então, qual é a regra que eu utilizei aqui? Somando o elemento anterior mais um, e assim eu vou formando a minha sequência. E como ela é mais um, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso dar continuidade a essa sequência? Posso. Sempre obedecendo a regrinha aqui, ó, tá? Que sempre o elemento, a próxima, se eu for dar continuidade à sequência, a próxima, o elemento aqui, a próxima posição, sempre é a anterior mais um. Então, qual seria a próxima fileira aqui de tampinhas? Seria 7 e assim sucessivamente, certo? Então, vocês perceberam que não é difícil. Agora, nós vamos montar uma outra sequência bem bacana que eu quero que vocês observem. Deixa eu tirar os números para cá, tá? Porque aqui a nossa sequência, ela foi de mais um, tá? Nossa sequência recursiva. Então, foi o antecessor mais um. Agora, observem aqui. O que a professora trouxe? Grampos de roupa, que também eu sei que em casa tem bastante. Então, empresta da mãe e vamos trabalhar a sequência recursiva. Então, agora, eu quero que vocês observem essa sequência aqui que a professora está formando. Vamos ver se vocês já conseguem identificar alguma coisa de diferente pelo que nós já conversamos, tá? Vejam que para a gente poder aprender, nós podemos utilizar qualquer recurso de contagem que a gente tenha em casa, tá? Então, é muito importante isso, que a gente use a criatividade e possa olhar nos objetos que nós temos em casa e também transferir aquele conhecimento que nós tivemos, certo? Então, observem aqui e vocês, junto comigo, nós vamos aprender, identificar. Nós vamos observar, depois nós vamos reanalisar os dados e nós vamos, então, poder... Tá. Então, observem aqui. Essa sequência ela é um pouco diferente da que nós vimos nos quadrinhos e nas tampinhas, tá? Então, vejam bem. Aqui eu tenho um elemento nessa primeira posição. Na segunda eu tenho 3. Na terceira eu tenho 5. Na quarta eu tenho 7. E na quinta eu tenho 9 elementos. Vejam que ela ficou um pouquinho diferente daquela que nós fizemos anteriormente. Será que vocês conseguem descobrir e me dizer por quê? Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro as duas posições aqui, a primeira e a segunda. Vamos fazer a análise dos dados, certo? Então, vejam que eu tenho um primeiro elemento. Esse elemento, ele se repete, mas eu coloquei aqui mais 2. Então, nessa segunda posição, eu tenho 3 elementos, certo? Então, observem aqui, né? Que agora vamos olhar a segunda posição e a terceira posição dos grampos aqui dos elementos. Vejam, aqui eu tinha 3. Então, na sequência recursiva, sempre eu tenho que utilizar o número de elementos da sequência anterior e aí poder completar, né, dentro da regra. Então, eu tinha 3, repeti os 3 e coloquei mais 2. Aqui, da terceira para a quarta, veja, na terceira eu tinha 5, então, coloquei aqui mais 2. E da
quarta para a quinta, também. Eu tinha 2, 4, 6, 7. Repeti, só que eu coloquei mais 2. Vejam que, por que eu coloquei grampos diferentes, crianças? Para que vocês percebam, de uma posição para outra, a quantidade de elementos que aumentam, tá? Então, nessa sequência, diferente da anterior, aqui a diferença, a quantidade de unidades que aumenta da primeira posição para a segunda é 2. Então, eu tenho que colocar aqui mais 2. Então, observem aqui, essa passagem, né? Nessa posição, aqui eu tinha o elemento anterior mais 2, que deu 3. E aí eu coloquei o mais 2 aqui em outra cor para que vocês percebam assim de uma forma mais fácil, né? Esse aumento do número de elementos. Tá, vejam bem aqui, 3 para a segunda posição para a terceira. Então, veja, eu tinha 3 elementos e eu aumentei mais 2. Se nós formos ver 3 para chegar no 5, eu precisei de mais 2 elementos, tá? Aqui, da terceira posição para a quarta, sempre utilizando na sequência recursiva o elemento anterior como base para que eu possa dar a continuidade e aumentar a minha sequência. Então, vejam, aqui eu tenho 3, 5, tá? Repito os 5, coloquei mais 2, então deu. Vocês estão percebendo essa soma, né, da passagem de uma posição para outra? É isso que torna a sequência recursiva. Agora aqui, nós temos a quarta posição para a quinta. Então, 2, 4, 6, 7. Eu repito 7 e eu coloco mais 2. E dessa forma, eu montei. Posso continuar? Posso, né? Só que nós vamos ficar aqui no 9, porque eu acredito que já deu para vocês perceberem bem, ó. Então, a passagem de uma posição para outra, a quantidade de unidades que eu aumentei. E aqui, nos grampinhos aqui, vermelhinhos, dá para vocês perceberem, então, de uma forma bem nítida, essa progressão, esse aumento de elementos que vai tornando a sequência maior, dando continuidade para a sequência, fazendo com que ela fique maior. Por isso, uma sequência recursiva, certo? Muito bem. Agora, nós temos ali algumas... Deixa eu só pôr para cá, né? Agora nós vamos olhar ali na telinha, que nós vamos ver também, trabalhar também uma sequência de números, tá? Vejam bem ali. Então, nessa sequência, a recursiva, ela pode ser também com figuras, né, com objetos, mas ela também pode ser numérica, tá? E eu posso também transformar, como vocês viram ali, uma sequência figural numa sequência numérica, é só eu contar as figuras. Então, vamos lá. Observe aquela primeira sequência de números ali, né? Como nós já fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá. Vejam que se eu partir do número 1 e comparar, que é a primeira posição, com a segunda, que é o 2, quantas unidades serão necessárias para que eu possa formar o 2? Mais 1. Depois, do 2 para o 3, a gente sabe que 2 somado a 1 dá 3. Depois do 3 para o 4, 3 mais 1 igual a 4. Do 4 para o 5, mais 1, né? 4 mais 1, 5. Do 5 para o 6, 5 mais 1, 6. E do 6 para o 7, 6 mais 1, 7. Então, vocês observem que os números, eles têm ali uma ordem crescente que vai de mais 1. Então, eu tive que usar o número antecessor somado a mais 1 para poder completar a sequência. Vejam que a gente parou no 7, mas poderia dar continuidade, tá? Então, nessa sequência recursiva, a regra é somar mais 1 ao antecessor. Vamos para a sequência de baixo ali. 6, 10, 14 e 18. Vejam, do número 6 para o número 10, quantas unidades serão necessárias, né? Vamos fazer a conta aí. 6, 7, 8, 9, 10. Guarda essa diferença.
Do 10 para o 14, conta lá, 10, 11, 12, 13, 14. E do 14 para o 18, também, 14, 15, 16, 17, 18. O que vocês descobriram, crianças, de regra entre uma posição de um número e outra? Vamos ver? Que se eu somar 4 ao número anterior, eu consigo dar continuidade à minha sequência recursiva, tá? Então, é bem importante a gente prestar atenção nessa característica. Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Veja a sequência abaixo e marque a resposta certa. Então, nós temos ali também uma sequência. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Se nós observarmos e analisarmos os dados com bastante cuidado e atenção, nós vamos perceber que essa sequência, ela é repetitiva ou ela é recursiva? Vejam bem, a repetitiva, lembrando, né, a gente localiza o padrão, que é a menor quantidade de números que se repetem, e eles se repetem quantas vezes forem necessários sem nenhuma alteração. Na recursiva já existe uma alteração nos valores, né? Então vamos ver lá. Qual seria então a resposta certa? Muito bem, a recursiva, porque do 2 para o 4, soma-se 2 mais 2 que dá 4, 4 mais 2 que dá 6, 6 mais 2 que dá 8, 8 mais 2 que dá 10 e 10 mais 2 que dá 12. Muito bem. Tá, mas e como que eu posso justificar a minha resposta? Que é recursiva. Por quê? Porque não há um padrão de números que se repetem de forma contínua, né? Então, a sequência de números, ela se forma a partir da soma do antecessor mais 2. Esse é um dado bastante importante, crianças, que vocês vão ter que guardar, porque vocês vão usar isso muito depois, né, nas próximas atividades. Vamos lá para a próxima questão? Observe a sequência abaixo. Então, eu tenho ali 558, 558 e 558. Agora, responda qual o padrão utilizado na sequência. Só que antes eu quero que vocês observem bem os números, tá? Que estão ali. Tá. O que vocês conseguiram observar? Muito bem, que o 5, o 5 e o 8, eles formam o padrão. É a quantidade mínima de elementos que podem ser repetidos ali. E os próximos? Vejam que o padrão, ele se repete. Perceberam? E é muito importante também que quando vocês forem fazer atividades, vocês usem ali, marquem embaixo, né? Para vocês poderem destacar bem essa questão do padrão e a repetição da sequência. Tá. Agora responda qual é o padrão. Lembrando que padrão é aquele número a ser seguido, aquele número que se repete, né? Qual o padrão utilizado na sequência? Letra A. Os números 5 e 5 estão se repetindo? Veja que nós estamos falando em padrão. Se você olhar ali, você pode pensar, não, eles se repetem, mas eles não estão dentro de um padrão. Para ser o padrão, tem que ter mais um número. Letra B. Os números 5, 8 e 8 estão se repetindo? Lembrando que nós estamos falando de padrão, tá? Então, por isso, ali nós não temos o 5 e o 8 e 8 nessa sequência de repetição. Letra C. Os números 5, 5 e 8 estão se repetindo? Qual das três alternativas é a correta? Vamos ver? Já marcaram? Quem marcou a letra C? Parabéns! Porque se você olhar lá, né, ali nos números em cima ali, você vai ver que o padrão, ele é formado pelos 5, 5 e 8. Que depois é essa sequência, essa quantidade mínima de números que vão se repetindo de forma contínua. Tá, portanto, podemos afirmar que trata-se do quê? De uma sequência repetitiva ou de uma sequência recursiva? O que vocês acham? Muito bem, quem respondeu letra A, sequência repetitiva, acertou, porque veja, não houve alteração nos valores dos números, eles apenas se repetiram, tá? Muito bem, vamos para o próximo? A sequência abaixo segue uma regra, né? Essa palavrinha regra também é importante que vocês guardem aí. Qual é?
Então nós temos ali, crianças, uma sequência de pirulitos. Vejam que nessa sequência a quantidade de pirulitos vai aumentando. Então, opa, aí você já pode identificar que tipo de sequência que é. Vejam, na primeira posição nós temos um pirulito, na segunda posição nós temos 4 pirulitos, na terceira 7 e na quarta 10. Tá, mas e agora? Como que nós podemos descrever essa regra? Será que ela não se altera? O que vocês acham? Será que ela aumenta de 2 em 2? Ou será que ela aumenta de 3 em 3? Para que vocês possam descobrir isso, lembra que a professora falou? Vocês vão comparar a primeira posição, os elementos da primeira posição com a segunda e vão ver quantos foram necessários para ter a quantidade da segunda. Depois, vocês vão, quando descobrirem, pode até escrever embaixo, não tem problema. Depois, a segunda e a terceira posição, vocês também vão verificar quantos elementos aumentaram. E depois, da terceira para a quarta posição, também. Então, se nós formos ver ali, de 1 para 4, quanto que dá? 1, 2, 3, 4, né? De 4 para 7, 4, 5, 6, 7. E de 7 para 10, 8, 9, 10. Então, qual é a questão certa? A letra C, porque a continuidade das sequências, ela aumenta de 3 em 3. Então, vocês perceberam que ela pode aumentar de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, aí depende, né, do tipo de atividade que for trabalhada. Vamos para a próxima? Observe novamente a sequência recursiva dos pirulitos, só que agora ele já está numa outra posição, tá? Então, o que nós temos que observar? Essa imagem, tá? Então, vejam lá. Aqui, a primeira posição, nós temos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5 pirulitos. Na segunda, 4. Na terceira, 3. Na quarta, 2. E na quinta, 1. Então, veja que agora mudou, né? Ele está numa ordem decrescente. A disposição dos pirulitos segue uma regra. Descubra qual é. Letra A. Eles estão diminuindo de 2 em 2. Eles estão diminuindo de 1 em 1. Ou eles estão aumentando de 1 em 1? Sempre observando a primeira posição que lá, né? Levando em consideração a primeira posição, que é onde tem 5 pirulitos. Então, eu tenho que comparar ela, a primeira com a segunda, e aí eu vou, na continuidade, vendo como que ficou essa sequência. Então, o que vocês conseguiram descobrir? Se você estiver prestando bastante atenção em botar o olho, você já percebe a resposta. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá? Está diminuindo de 1 em 1. Então, veja que ao contrário das outras, né, ela também pode ter essa ordem decrescente, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Hoje o dia é dos pirulitos, né? Bastante atividade aí com os pirulitinhos ali. Vamos lá. A sequência de pirulitos abaixo também segue uma regra, só que já é diferente. Lembra que a professora falou que é preciso muita observação, analisar os termos, os elementos, para que a gente possa acertar, né, a nossa resposta. Então, vejam ali. Como que nós podemos descrever essa sequência? Então, na primeira posição, nós temos 5 pirulitos. Na segunda, nós temos 3. Na terceira, nós temos 4. Na quarta, nós temos 3. E na última, na quinta, nós temos 5. Então, observem ali. Como que nós podemos descrever? Letra A, não se altera. Letra B, diminui 2 e depois aumenta 2? Ou letra C, diminui 2, aumenta 1, diminui 1 e aumenta 2. Lembram que para que a gente possa encontrar a resposta, nós temos que fazer sempre a observação e análise das posições, dos elementos. Então, vamos lá. A primeira posição, vamos comparar com a segunda, o que aconteceu? Depois a segunda com a terceira com a quarta e a quarta com a quinta. Então, dessa forma, o que vocês conseguiram descobrir? Vamos ver se bateu, se deu certo? Diminui 2, aumenta 1, diminui 1 e aumenta 2. Por que diminui 2? Então, vejo que a primeira lá, ela tem a primeira posição, ela tem 5. A segunda, ela tem 3, então ela diminui 2, tá certo? Só que da segunda para a terceira, aumenta 1, porque a terceira tem 4. Muito bem, aumentou 1.
Da terceira para a quarta, diminui um novamente, né? E depois, da quarta para a quinta, aumentou 2. Então, essa ela já foi um pouquinho mais, né, complexa, mas também dá para vocês perceberem com atenção e acertarem e entenderem. Vamos para outra. Tá, vamos sair dos pirulitos, agora vamos para os pacotes de biscoitos, né? Só gostoso aí, tudo que é de bom. Então, a sequência de pacote de biscoitos obedece a uma regra também. Observe. Então, vejam lá. Na primeira posição eu tenho 2 pacotinhos de biscoitos. Na segunda eu tenho 6. E na terceira eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Então, 2, 6 e 10. Então, como que nós poderemos descrever essa sequência? Então, na letra A, aumenta de 2 em 2. Letra B, não se altera, quer dizer, as posições, as quantidades são as mesmas. Ou letra C, aumenta de 4 em 4. O que vocês acham? Sempre, vejam bem, a primeira posição e a segunda, eu tenho que ver quantos elementos, quantas unidades aumentaram para completar a segunda posição. Quando eu descubro, eu posso colocar ali, entre elas ali, né, a quantidade de unidades que foram somadas. Aí, da segunda para a terceira também. Então, o que vocês conseguiram descobrir nessa sequência recursiva? Vamos lá? Parabéns para quem marcou a letra C. Aumentou de 4 em 4. Por quê? 2 para 6, 2. 3, 4, 5, 6. São 4. 6 para o 10, 6, 7, 8, 9, 10 também são 4 unidades. Então, muito bem. Mas nós temos mais uma situação referente a esses pacotes de biscoitos aí. Vamos ver? Agora que descobrimos a regra da sequência recursiva dos pacotes de biscoito, responda, qual seria a próxima quantidade de biscoitos da sequência? Veja, na primeira posição eu tenho 2, na segunda eu tenho 6 e na terceira eu tenho 10. Lembram que lá na questão anterior foi marcado que eles aumentam de 4 em 4. Então, qual será a continuidade dessa sequência? Vejam, eu coloco a quantidade anterior mais 4. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pacotes de biscoitos ali dando sequência. Então, tá. Então, vamos voltar lá para o nosso objetivo, para ver se a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa aula de hoje. O primeiro deles era reconhecer uma sequência recursiva. Eu acredito, crianças, que vocês conseguiram reconhecer e principalmente perceber a diferença de uma sequência recursiva para uma sequência repetitiva. E depois, identificar elementos ausentes numa sequência que né? Aí a gente pode de repente também verificar ali que nem no caso do pacote das bolachas ali, né? Tava faltando dar a sequência e a gente conseguiu encontrar ali a soma de mais 4 pacotes de biscoitos para poder fechar, tá bom? Então, dessa forma agora nós vamos para a nossa tarefa. Vamos ver lá. Observe a sequência recursiva numérica. Então, nós temos ali o 10, o 15, o 20 e o 25. Assinale a resposta que descreve o padrão dessa sequência. Letra A, os números estão diminuindo de 5 em 5 unidades, os números estão aumentando em 3 unidades ou os números estão aumentando em 5 unidades. Então, sempre vocês fazendo, né, aquela relação da primeira com a segunda posição, depois a segunda com a terceira com a quarta. Pode colocar os numerozinhos embaixo ali, não tem problema nenhum, tá? Aí vocês vão marcar a opção que for correta ali, que vocês encontrarem. Daí embaixo diz assim, agora que você já marcou sua resposta, complete a sequência abaixo. Então vejam que é a mesma sequência, só que eu vou dar continuidade. E aí vocês vão ver, né, dependendo da resposta anterior, quais são os números ali da sequência, tá? E a próxima tarefinha é bem legal. Monte agora a sua sequência recursiva. Pode ser com números, figuras ou objetos, por exemplo, grampos de roupa, tampos de garrafas que a gente utilizou aqui, né? Registre em seu caderno, na folha e mande fotos ou vídeos para poder compartilhar com seus colegas e professores, certo? E dessa forma, nós concluímos a nossa aula. Espero que
tenha sido bem proveitosa, que vocês possam de repente perceber aí a diferença entre as sequências, que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula. Um beijo, se cuidem e vamos fazer as tarefinhas. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina, lá da Escola Orival, e vim trabalhar com vocês Formação Humana e Ensino Religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Práticas celebrativas das manifestações religiosas dos europeus e orientais. E os objetivos? Vamos ver então. Conhecer rituais de casamento, batismo e cerimônias fúnebres na Espanha e no Japão. Refletir sobre a importância dessas celebrações para as religiões e respeitar a diversidade religiosa e suas práticas nos diferentes espaços. Mas agora, crianças, vocês viram que a professora está com esse casaco todo chique? Eu escolhi especialmente para a nossa aula de hoje. Isso mesmo. E olha o que eu tenho aqui. Quem será que sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma viagem. Isso mesmo, uma viagem muito legal para conhecer 2 lugares e suas práticas celebrativas religiosas. Mas para a gente começar a nossa viagem, vamos embarcar no avião e vamos seguir! Então, acabamos de chegar no primeiro lugar. Quem aí em casa conhece essas bandeiras? Alguém já viu ela em algum lugar? Nós chegamos numa cidade muito linda, muito chique. E é uma cidade europeia. E essa cidade se chama Madrid. Ela faz parte do país da Espanha. Olha só que lugar lindo! E é aqui na Espanha a nossa primeira parada. Nós vamos conhecer agora como eles celebram o casamento. Vamos ver? Olha lá o casamento europeu realizado na Espanha. Como esta noiva está linda e este noivo. E olha o fundo como está lindo. Então, vocês viram como os espanhóis gostam de se arrumar com vestidos lindos, com coisas maravilhosas? Vamos ver o que tem na próxima imagem. Quem aí em casa conhece este ditado? Chuva com sol, casamento de espanhol. A prof vai falar de novo. Chuva com sol, casamento de espanhol. Este ditado ele é muito conhecido e faz jus aos espanhóis. Sabem por quê, crianças? Ah, seus casamentos são grandiosos. E esse ditado quer dizer que faça chuva ou faça sol, não tem problema. O casamento vai acontecer, porque eles fazem o casamento lindo e maravilhoso do mesmo jeito. Vamos ver agora a próxima imagem. Olhem essa imagem. Esse noivo e essa noiva, eles estão muito lindos no altar, não é mesmo? Mas e cadê os padrinhos e as damas? Eu achava que tinha damas e padrinhos. Vocês aí em casa estão vendo? Perto dos noivos no altar? Ah, eu lembrei agora. Eu acho que alguém aí em casa já deve ter sido daminha. Alguém, os menininhos dos pajes. As famílias aí, os adultos, padrinhos, madrinhas, eu tenho certeza que muitos aí que estão assistindo já devem ter sido convidados para esses eventos. Mas aqui na Espanha não tem. Por que será? Sabem por quê? Porque os espanhóis, eles não têm costume de levar damas de honra ou padrinhos para o altar. É só os dois mesmo lá no altar. Viram como essa celebração ela é diferente das que a gente costuma ver? Ou aí em casa alguém já viu uma celebração assim?
Vamos ver agora a nossa próxima imagem. Outro costume dos espanhóis é que durante a cerimônia, o noivo presenteia a noiva com 13 moedas de prata. Olha que chique! E ainda uma bolsa. Olha só. E tudo isso representa o dote, a parte do dinheiro, e a vontade do noivo de apoiar a sua noiva. E depois do presente, eles colocam as alianças na mão esquerda. Vocês viram só? Algumas coisas são diferentes, outras são iguais, mas todas são importantes, cada um dentro do seu costume. Vamos ver a próxima imagem? Olha essa imagem! Depois de toda essa celebração do casamento, os noivos saem da igreja e são recebidos na porta com chuva de arroz, pétalas de rosas e aplausos. É muita festa, é muita diversão, não é mesmo, crianças? E essa festa é grandiosa. Está acontecendo lá na Espanha esse casamento. E esse lugar, ele fica na região dos europeus. Não esqueçam. E agora nós vamos seguir viagem de carro para a nossa próxima descoberta. Acabamos de chegar num próximo evento importante. E quem é em casa já sabe qual celebração é essa? Esta é uma celebração de batismo. Quem aí em casa já não viu um batizado? Ou quem já foi batizado, ou se tem alguém aí em casa que ainda não foi, que tem costumes diferentes, que batiza quando é adulto. Aqui na Espanha, os bebês estão sendo batizados um bebezinho. Olha lá, e durante o batizado, antes do padre derramar a água, ele usa o óleo para ungir a testa do bebê e o peito. E tem também a vela que é acesa, simbolizando a luz de Cristo. Este costume, pessoal, é da religião dos católicos lá da Espanha. A grande maioria da população que vive lá são da religião dos católicos, certo, pessoal? E para confirmar que a criança está sendo batizada, ela é levada à pia batismal, e que é aqui onde vocês estão vendo, olha só. E aí o padre derrama água na sua cabeça e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim acontece o batizado lá na Espanha. Eu acho que ele é bem parecido com alguns que a gente já viu, não é mesmo? Muito bem, a gente conheceu a prática celebrativa do batizado lá da Espanha dos europeus. Vamos agora continuar com a nossa viagem. Então agora nós vamos conhecer a cerimônia fúnebre na Espanha, crianças. Quem já ouviu falar em cerimônia fúnebre? É a mesma coisa que o velório. Nós conhecemos por velório a maioria das pessoas, mas também é usada as palavras cerimônia fúnebre. Lá na Espanha, aqui nesse lugar, está sendo resgatada uma tradição de mulheres que são pagas para chorar e rezar em velórios de pessoas que elas nem conhecem. Elas são chamadas de carpideiras e esse é um trabalho, elas ganham por isso. Então, essas mulheres elas vão nos velórios para participar dessa cerimônia, deste velório com as pessoas, com os familiares, tá bom, pessoal? E aqui no Brasil também tem esse tipo de dessas mulheres, essas carpideiras, assim como tem lá na Espanha. E os velórios e o enterro acontecem como aqui no Brasil. Então não é muito diferente a cerimônia fúnebre da Espanha com aqui do nosso país, certo, pessoal? Mas agora a gente já conheceu a terceira prática religiosa da Espanha. Nós vamos pegar a nossa mala e seguir viagem. Vamos andar de avião? Então, crianças, acabamos de desembarcar em outro lugar. Quem aí conhece esse lugar? Quem já viu em alguma imagem na TV? Ou de repente visitou? Então agora nós chegamos no Japão.
num país que é oriental. Nós vamos conhecer aqui neste lugar quais são as práticas celebrativas desse lugar. E a gente vai conhecer as 3 práticas principais que nós sempre ouvimos falar mais: o casamento, o batizado e a cerimônia fúnebre, como eles fazem isso aqui neste lugar, aqui nessa região. Vamos ver então a primeira? O casamento oriental lá no Japão. A religião predominante no Japão é o shintoísmo. O shintoísmo é uma religião baseada no respeito e culto à natureza. Normalmente, um casamento tradicional shintoísta acontece em um templo shintoísta com a presença dos familiares e amigos mais próximos do casal. O traje da noiva é diferente. Ela usa chapéu e é muito importante para a ocasião. Nos nossos casamentos, que a gente geralmente vê por aqui, a gente não vê muitas noivas de chapéu, não é mesmo? Mas olha só, lá no Japão é muito importante o chapéu, ele tem um significado. E olha essa noiva como ela está linda, olha o chapéu dela, é diferente. Tem as pessoas acompanhando. É uma celebração muito importante e muito chique. Viram só como é diferente? Vamos ver então a próxima imagem? A celebração do batizado japonês. Olha aqui os bebês. Eles estão usando roupinhas especiais para a ocasião. Então agora vocês vão ver na próxima imagem como que a família faz isso. As famílias vestem a criança com um pequeno kimono. Aquela roupa bonita se chama kimono. Vocês aí em casa já devem ter ouvido essa palavra. E é um kimono especial de seda para a ocasião. E a levam em um templo shintoísta para a cerimônia da primeira visita do bebê ao templo. Então, nessa cerimônia, o sacerdote ou a sacerdotisa mencionam o nome do bebê, dos pais da criança e o endereço da família, pedindo bênçãos divinas para eles e seu lar. E olha só, todos os familiares fazem oferendas simbólicas, deixando ramos de tamaguchi. Olha só uma palavra japonesa, tamaguchi. São pequenos galhos de árvore com enfeites de papel, deixam lá no altar. Viram só que diferente? Vamos ver agora a próxima imagem? A gente chegou na cerimônia fúnebre do Japão. Então aqui é um pouco diferente do que a gente também costuma ver. No caixão são colocados objetos pessoais, moedas e alimentos que o falecido, que a pessoa que morreu, gostava quando era viva. Depois o corpo é encaminhado para o necrotério ou para o altar da casa da família. Os amigos e parentes, um a um, vão para a frente do altar, acendem um incenso, se curvam, tocam um sino e fazem orações. Vamos ver a próxima imagem? Então aqui são as urnas mortuárias. Então depois que as pessoas falecem, aí depois elas vão ser colocadas, cinzas vão ser colocadas nessas urnas aqui, ó. E aí elas ficam guardadas em um lugar muito importante, muito especial. Então, lá no Japão, a maioria das pessoas fazem a cremação das pessoas quando morrem. Porque o lugar, o espaço, devido ao espaço territorial ser muito pequeno. Então, elas preferem realizar essa forma de celebração fúnebre. Certo, pessoal? Então, agora, a gente terminou aqui de conhecer a terceira celebração que eles fazem lá no Japão. Nós vamos agora pegar o avião e voltar para o estúdio do Vem Aprender. Vamos lá? Então, crianças, retornamos da nossa viagem. Vocês gostaram? Eu espero que sim, mas agora nós vamos ver os nossos objetivos para ver se a gente entendeu toda esta viagem na nossa aula. Vamos ver? Conhecer rituais de casamento, batismo e cerimônias fúnebres na Espanha e no Japão.
refletir sobre a importância dessas celebrações para as religiões, respeitar a diversidade religiosa e suas práticas nos diferentes espaços. Então, vocês puderam perceber as diferentes celebrações, a importância de cada uma e respeitar. Assim como nós sempre sabemos disso, que a gente sempre precisa respeitar as diferentes crenças, religiões. E agora nós vamos ver a nossa tarefa. Então, na nossa aula, a gente aprendeu sobre as práticas religiosas. Encontre no caça-palavras os termos relacionados ao tema. Então, para isso, vocês vão usar o banco de palavras. Vamos ver? Então, aqui estão as palavras aqui. Amor, batismo, casamento. Vocês vão ler e vão encontrar essas palavrinhas aqui no caça-palavras. Eu já achei uma, vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Amor. Agora ficou fácil, né? Então, se divirtam com esse caça-palavras porque vocês vão brincar e se divertir, não é mesmo? Então, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Um grande beijo! Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Continue caprichando nas atividades e participando do nosso programa pelo telefone 9165-8345. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Oi, hoje eu vou fazer uma experiência da professora de Ciências da Natureza. Hoje fazemos a experiência. Se você gire, ele está aqui, ó. Mas se eu entortar aqui daí não vai ter mais luz.